Olá, vamos ao nosso terceira aula, nosso terceiro encontro nesse projeto de nivelamento em língua portuguesa, oferecido então pela Faculdade de Direito de Francisco Beltrão. Então, dando sequência à segunda aula, onde fizemos uma retrospectiva histórica do que é o novo acordo ortográfico, de onde ele surgiu e por que ele está aí, hoje vamos então falar especificamente, vamos iniciar pelo menos uma conversação sobre esse novo acordo então. Primeiramente, o novo acordo ortográfico é um novo jeito de escrever. Esse acordo, então, ele vem para unificar a ortografia oficial dos 8 países de língua portuguesa e aproximar nações. Mas vejam vocês, a pronúncia, o vocabulário e a parte sintática da língua, a sintaxe, permanecem exatamente como estão. Então, continuaremos a falar do mesmo jeito, o nosso vocabulário mantém-se e as nossas regras sintáticas também. Então vejam só, os 8 países que integram então a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que falamos na aula passada. Então, além do Brasil e Portugal, já citados anteriormente, nós temos também Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e o último país a integrar a partir de 2004, que foi Timor-Leste. Então, esses são os 8 países que fazem parte. Portugal, então, assinou em Lisboa esse tratado, que deu vida a esse acordo, em 16 de dezembro de 1990. E o Brasil, então, o acordo foi aprovado pelo Decreto Legislativo de número 54, em 18 de abril de 1995. E depois, como falamos na aula passada, anos após, o Brasil ratificou esse documento internacional. Então vejam vocês, no que especificamente esse acordo recai? O que ele vai alterar na nossa língua? Então ele vai basicamente sobrecair em 4 ramos da nossa escrita. Então ele vai alterar primeiramente o nosso alfabeto, ele vai recair sobre o uso do trema, que são aqueles 2 pinguinhos, como a gente diz, em cima do U. Ele vai trazer mudanças nas regras de acentuação, envolvendo então o acento agudo, o acento circunflexo e o acento diferencial. E o hífen. Então vejam só, 4, vamos repetir, 4. Alfabeto, trema, regras de acentuação e hífen. São esses os 4 elementos. Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos procurar então falar de 2, talvez até 3 desses elementos. Alfabeto. Então vejam vocês, o que é um alfabeto? O alfabeto nada mais é do que um sinal gráfico. É uma convenção. Então nós convencionamos alguns símbolos que nós depois chamamos esse conjunto de alfabeto. O nosso alfabeto também tem uma história. 23 letras. Nós falamos já na primeira aula o que é um fonema e o que é uma letra. O fonema é o som, a letra é uma simbologia, é uma tentativa de representação desse som. Então o nosso alfabeto, ele teve 26 letras, depois ele teve uma mudança, regrediu para 23 e hoje ele volta a ter 26. Então veja, o K, o Y e o W. Essas 3 letras, esses 3 sinais gráficos, outrora faziam parte do nosso alfabeto. Depois foram abolidos e ficaram como letras de apoio. E hoje, nesse novo acordo ortográfico, eles voltam a fazer parte. Então isso é extremamente significativo. Então hoje o nosso alfabeto é constituído de 26 letras, 5 vogais e 21 consoantes. Esta combinação de letras vai responder por todas as palavras da língua portuguesa. Vamos falar da nossa língua, da língua materna falada no Brasil então. Então 26 letrinhas passam a integrar. O que nós temos que considerar então? Tá? O K,
o Y e o W. Como que eles vão incorporar? Como que eles vão ser utilizados então? Então, algumas coisas para ser considerados aqui. Eles vão ser utilizados em nomes próprios de pessoas e seus derivados. Então, por exemplo, tá? Se eu grafo Darwin, nome próprio, tá? Estou utilizando perfeitamente aqui, tá? O uso do W. Então, tudo que derivar deste nome próprio vai manter esta letra. Então, quando diz, por exemplo, darwiniano, né? O que é um darwiniano? O que é uma tendência darwiniana? Tá? Mantém o pensamento, mantém a teoria de Darwin. Então, eu vou grafar com o W, vou manter. Então, o K, o Y e o W, eles mantêm-se, então, em nomes próprios e em seus derivados. O K, o Y e o W, eles vão manter-se também em nomes próprios de lugares estrangeiros e vão manter-se também em seus derivados. Então, quando a gente diz, por exemplo, quite, tá? Então, nós temos, assim, algumas formas diferenciadas, desculpem, de grafar o quite. Alguns já portuguesaram. Esqueci de um U aqui. Tá? Então, é o nome de um lugar. Então, quando se diz, por exemplo, quiteano, você vai manter, tá, a empregabilidade do K e do W, porque eles estão aí no nome originário. Então, segunda regra, né? Então, primeira regrinha do K, do Y e do W. Incorporaram ao nosso alfabeto, vão ser utilizados, então, em nomes próprios e em seus derivados. Vão ser utilizados em nome de lugares e em seus derivados. E ainda, vão ser utilizados, então, em palavras estrangeiras que, porventura, venham a incorporar o nosso idioma. Então, quando a gente usa, por exemplo, a expressão show, vai ser mantido. É uma palavra de origem estrangeira e que incorporou ao nosso idioma. Mantém-se assim. A expressão, por exemplo, playground, tá? Extremamente, então, utilizada também. Então, será mantida. Não vai ter alterações. Continua sendo utilizado. E, obviamente, que não foi alterado siglas, símbolos, o que já era mantido. Então, em quilômetros, né? Utiliza-se muito o km. Então, coloca-se km, todo mundo já sabe que significa quilômetro, né? www. Nós acabamos abreviando uma expressão inglesa que significa, então, essa teia mundial, essa rede global de comunicação virtual, via internet. Então, hoje é muito comum, www, né? Isso é o início de qualquer rastreamento, de qualquer acesso a sites, né? Pela web, como a gente diz. Então, vai ser mantido. A nossa tabela química, né? Todos nós aí que já passamos pela educação básica, que tivemos acesso, sabemos. Então, toda a nossa tabela química, ela vem através de uma representação. Então, os nossos elementos lá, o potássio, por exemplo, né? Ele vem representado pela letra K. Então, vai ser mantido. Então, o que nós temos de alteração para o alfabeto nesse acordo? A incorporação do K, do Y e o W, que deixam de ser letras de apoio e passam a incorporar. E serão utilizados, então, nestas condições que rapidamente aqui tentamos revisar. Dando sequência, então, vamos falar um pouquinho do trema. Então, o que é o trema?
O trema, como nós aprendemos desde muito cedo, numa linguagem que a criança e o adolescente entendem muito bem, ele é utilizado, os dois pontinhos, em cima da letra U. Para quê? Para que ele era utilizado? Para dizer que este U tem som, que este U deve ser pronunciado. Então, em que situações nós percebíamos a presença do trema? Vamos lembrar aqui então, para diferenciar os famosos dígrafos, que nós também falamos um pouquinho na primeira aula. Então, aonde que a gente percebia a empregabilidade? Nestes dígrafos aqui. Que, ge, gi. Vamos retomar juntos aqui. Dígrafo, né? Nós havíamos dito que o dígrafo são duas expressões, são duas emissões sonoras, né? Dois sons que se pronunciam juntos. Né? Então, quando eu digo, por exemplo, um RR, quando eu digo, né, carro, eu tenho um dígrafo. Por quê? Porque esta emissão RR, ela não sai independente, ela é uma única emissão. E nós temos esses dígrafos mudos. Então, por exemplo, aqui, quando eu digo quero, na verdade, eu faço uma transposição fonética. Eu vou do que para o E. Este U, ele está aqui grafado por uma herança etimológica, mas ele não tem som. Mas em algumas palavras, este U adquire sonoridade. Por isso que nós tínhamos, então, o trema, que vinha para nos socorrer, para deixar claro para nós quando que este U deveria ser pronunciado, quando que ele deveria ser sonorizado e não. Então, por exemplo, quando eu digo frequente, eu já não faço uma transposição fonética do que para o E. Este U tem som. Eu digo frequente. E aí que entrava o papel do trema. Então, toda vez que eu colocava os dois pinguinhos em cima do U, é para dizer para o leitor, para quem está visualizando essa palavra, que este U é sonorizado, que este U tem uma carga fonética isolada. Então, o que aconteceu com esse acordo? Este trema foi suprimido. Qual é o cuidado que nós teremos que ter a partir de agora? Nós teremos que ficar muito mais atentos à pronúncia das palavras, porque é assim que nós iremos então memorizá-las mais intensamente. Então temos que prestar muita atenção na pronúncia e muita atenção à leitura. A leitura é o nosso grande aliado. É a melhor forma de dominarmos tudo isso. Então, como era e como fica, tá? Então, frequente. Pelo acordo paralelo, que ainda está vigorando, com o trema. Hoje, pelo novo acordo, que vigorará a partir de 2016, sem o trema. Então, frequente. Nós tínhamos, por exemplo, a expressão tranquilo. Hoje, o novo acordo prevê tranquilo. Aguentar. Trema. Hoje, aguentar. Eu digo hoje, mas nós teremos ainda um prazo, até 2016. Mas quanto antes formos incorporando, melhor, né? Por exemplo, sagui. E hoje, sagui. Por que eu digo quanto antes nós formos introduzindo? Esse novo acordo será melhor. Porque vejam vocês, para as crianças que serão iniciadas a partir do ano que vem,
no seu processo de escolarização, elas serão alfabetizadas, serão letradas por esse novo acordo. Elas aprenderão, elas terão acesso ao mundo da escrita com esta nova ortografia. O problema é para nós, que viemos de uma formação e que agora temos que dissociar. Então, muitos demoraram muito tempo para fazer esta associação e agora nós precisamos deletar essa informação e passar a esta. Então, é muito mais complicado para o adulto, para quem já está alfabetizado, porque nós acabamos, o nosso cérebro, quando ele memoriza sempre. E aí, quando a gente vai escrever, dá aquela vontadezinha de colocar o trema. Então, é melhor a gente já começar a se adequar, já começar a redigir pelo novo acordo, que vai facilitando o caminho. Então, veja, qual é a regra geral do trema? A regra geral do trema é, tá? Foi abolido. Mas como toda regra, ele também tem uma exceção. Então, qual é a exceção para o uso do trema? O trema permanece apenas nas palavras estrangeiras e em suas derivadas. Então, por exemplo, a palavra Miller. Tá? É uma palavra estrangeira. Tem trema? Vai continuar com o trema. Milleriano, tá? Vai manter o trema. É uma palavra derivada. Vai manter. Uma palavrinha fácil para a gente associar, né? Bündchen. Gisele Bündchen, tá? A herança, o nome, na verdade, né? Bündchen é o nome, a gente acaba falando que é um sobrenome, mas é um nome, porque nome é aquilo que você leva para a vida, né? É uma herança, é uma palavra estrangeira. A origem é estrangeira. Então, vai manter o trema, ele não será abolido. Então, vejam vocês, né? Num primeiro olhar, parece muito simples, parece que são poucas as alterações. Mas são alterações que são fáceis de serem confundidas. Por isso, atenção redobrada, por isso que precisamos treinar muito. E a melhor forma para treinar tudo isso é nos centrarmos nos exercícios que ficam à disposição. Então, vocês terão aí mais exercícios para irem praticando, para irem colocando em prática estas regras. E aí, no próximo encontro, nós daremos sequência. Hoje falamos, então, das mudanças no alfabeto e do trema. Na próxima aula, falaremos, então, das mudanças de acentuação e o hífen. Muito obrigada e até a próxima aula.